Fala, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Então vai aí mais um vídeo para vocês, especialmente para a galera do 7º ano, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né? Na nossa sequência dos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre desigualdades. E também na sequência vamos aprender um pouquinho sobre uma coisa também muito importante. A gente está estudando equações, vamos aprender hoje, né, ver um primeiro contato com o que nós chamamos de inequações, né? Já adianto, né, que equações está associada a igualdades, a gente já aprendeu muito bem isso, equação está associada a igualdade, já inequação está associado a desigualdade, ou seja, algo que não é igual. De que forma isso acontece? Como assim? Por quê? Vamos descobrir a partir de agora. Vocês já sabem, eu sou o professor William Martins e aqui tem matemática. Não tem vinheta, tem matemática, não tem vinheta agora não, tá bom? Vídeo aqui improvisado. Simbora, minha gente! Então é o seguinte, pra gente começar, vamos ver. O que é uma desigualdade, hein? O que é uma desigualdade? Uma desigualdade, óbvio, né? Oh, meu Deus do céu, é algo que não é igual. É o contrário de uma igualdade. Então, por exemplo, se eu pego, é uma forma da gente comparar, né, números. Vamos trazer para a questão dos números. Então, se eu tenho o número 50 e o número 43, esses números não são iguais, esses números são diferentes, é uma desigualdade. E existem símbolos para indicar desigualdade que vocês conhecem. Por exemplo, se eu tivesse que representar e dizer aqui, simbolicamente, a relação de igualdade entre 50 e 43, que não existe, é uma desigualdade, a gente diria, usando o símbolo, esse símbolo bem aqui, ó. A gente diria que 50 é maior que 43. 50 é maior que 43. Da mesma forma que a gente poderia escrever o inverso também, ó. 43 é menor do que 50. Certo? Tem uma forma de aprender. Eu aprendi isso muito com essa dica, né? De que a gente tem que simular que esse símbolo, que é o maior que ou o menor que, né? Depende da interpretação. Esse símbolo, ele é isto aqui, gente. Olha, parece aquele bonequinho daquele famoso joguinho. E o lado que a boquinha tá aberta é sempre o maior. Eu nunca esqueci disso. O lado que a boquinha tá aberta é sempre o maior. Então, se eu escrevo assim, se eu escrevo 2 e o sinal é 3, ó, esse sinal, a boquinha tá aberta por 3, então 3 é maior que o 2. Ou eu posso falar as duas coisas. Tanto faz, você pode falar assim, 3 é maior do que 2, ou você pode falar 2 é maior do que 3, certo? E além desses símbolos, né, de maior que e menor que, existem outros. Por exemplo, eu tenho, vamos lá, vamos colocar aqui todos eles. Eu tenho a gente já conhece o maior que e o menor que. Tem o sinal que engloba a igualdade, então esse aqui com o tracinho quer dizer maior ou igual. E também tem o menor ou igual, né? Quando eu tenho uma sentença aqui, o resultado pode ser maior, mas também pode ser igual, certo? E inclui esse símbolo, né? Esse tracinho. E tem um símbolo de diferente, ó. O sinal de diferente. Então, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó. 43 é diferente de 50, porque realmente eles são números diferentes. Então, esse símbolo é o igual cortado, significa diferente. Então, 43 ele é diferente de 50. Eu também posso dizer que 43 ele é menor que 50. É também uma forma de escrever e representar essa desigualdade. Beleza, galera, beleza. Uma coisa também importante nas desigualdades é que existe uma coisa chamada princípio de equivalência, que diz respeito aos sentidos desses sinais. Por exemplo, se eu tenho esse símbolo e esse, ó, eles estão com a boquinha aberta do mesmo lado. Então a gente diz que eles têm o mesmo sentido, certo? A boquinha está aberta dos dois pro mesmo lado, então eles têm o mesmo sentido. A mesma coisa se tiver pro outro lado, também tem o mesmo sentido. E se tiver o igual também, ó, maior, menor igual, tem o mesmo sentido, certo? Se for pro outro lado também, maior igual, todos eles têm o mesmo sentido. E quando que eles têm sentidos diferentes? Vou escrever aqui para vocês, ó. Sentidos diferentes seria neste outro contexto aqui, ó. Por exemplo, esse tá com a boquinha aberta para um lado e o outro tá com a boquinha aberta para o outro lado, ou seja, um é maior, outro é menor.
Então, esse aqui tem sentidos diferentes. Se fosse o contrário também, ó. Esse aqui e esse, ó. Sentidos diferentes. Os símbolos estão com sentidos diferentes. Sentidos opostos, a gente pode dizer assim. Sentidos opostos. Se eu pegasse assim também, ó. Menor igual, maior igual. São sentidos opostos da desigualdade. E a mesma coisa assim, ó. Sentidos opostos, sentidos diferentes nós temos aí. Que batuque é esse, gente? Vocês estão ouvindo esse batuque aí, gente? Coisas de vídeo gravado em casa, né? Esse aqui eu tô gravando em casa pra vocês. Às vezes eu gravo da escola, tô gravando de casa. Então, dando sequência. Outra coisa importante, gente, é o seguinte. Além desse princípio de equivalência, né? Ele diz respeito ao sentido, né? Ao sentido dos sinais, né? E esses símbolos vão ser usados nas inequações, certo? Nas inequações que a gente vai falar daqui a pouco. Então, olha só. Além desse princípio, existem outros dois princípios importantes, que é o princípio aditivo, e o princípio multiplicativo, que eu vou já citar. O aditivo é bem simples. O que quer dizer? É assim, ó. Se eu tenho uma desigualdade, vou pegar aqui qualquer uma, 2 é maior não, 2 é menor do que 10. 2 é menor do que 10. Significa o seguinte, o que é princípio aditivo? Se eu acrescentar uma quantidade de um lado e acrescentar a mesma quantidade do outro, a desigualdade não se altera, ela mantém, ela preserva a mesma desigualdade. O sinal ele continua o mesmo. Por exemplo, se eu acrescentar aqui mais 8 de um lado e mais 8 do outro, eu vou ter, o que eu vou ter de resultado? Eu vou ter 10 de um lado e 18 do outro. E eu vou continuar tendo o lado direito, ou melhor, o lado esquerdo menor que o lado direito, ou seja, 10 é menor que 18, isso é mantido. Então, sempre que a gente adicionar ou subtrair, isso vai se manter sempre. Se for números positivos ou negativos, por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver menos 5 é maior que menos 7. Menos 5 é maior que menos 7. Menos 5 é um número maior que menos 7. Menos 7 você perdeu 7. Menos 5 você perdeu 5. Se eu fizer assim, ó, de cada lado, eu colocar menos 5 de cada lado, ou seja, subtrair 5 de cada lado, observe que resultado nós vamos encontrar. Do primeiro, o que seria o primeiro membro, a gente teria menos 10. E do outro, a gente teria menos 12. Ou seja, menos 10 é maior que menos 12. Isso significa que o símbolo, o sinal de maior que, ele é mantido. William, mas isso não vai acontecer sempre? Sim, vai acontecer sempre que for uma adição ou subtração. Então, qualquer desigualdade que eu acrescente ou que eu faça adição ou subtração de um mesmo número dos dois lados da desigualdade, o sinal, né, o sinal de desigualdade, ele vai ser preservado. Se era maior, continua maior. Se era menor, continua menor. Diferente de outra situação, que é quando é uma multiplicação, que a gente chama de princípio multiplicativo. Aí é diferente, eu vou mostrar exemplos para vocês. Olha só, vamos falar agora do princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é isso aqui, ó. Então imagine, eu tenho menos 5 e menos 10. Para que lado que fica, hein? Responde aí para mim, para que lado que... Quem é maior que quem aí? Acertou se você colocou que menos 5 é maior, logo a boquinha fica aberta para o menos 5. Agora vamos multiplicar ambos os membros por 5 positivo. Eu vou multiplicar por 5 positivo dos dois lados. Vamos ver o que vai acontecer. No primeiro caso, menos 5 vezes 5 dá menos 25. No outro lado, menos 10 vezes 5 dá menos 50. Quem é maior dos dois? Acertou se você colocou menos 25. Ah, o Newton está mentindo. Ó. Continuou, o sinal ficou do mesmo lado. Eu multipliquei os dois por 5 e o do lado esquerdo continuou sendo maior. Menos 25 é maior que menos 50. Isso realmente acontece aí. Realmente. Então, mas tem outros casos que isso não acontece. E aí que vai trazer uma diferença pra gente. Agora observe o seguinte, vamos pegar o mesmo exemplo.
eu tenho menos 5 é maior que menos 10. Mas agora vamos multiplicar pelo negativo. Vamos multiplicar ele por menos 5. Ó, vou multiplicar por menos 5 os dois membros aí, os dois lados. Olha o que acontece. No primeiro caso, faça aí, gente, pause o vídeo, faça e verifique, faça a comparação. Menos 5 vezes menos 5 dá 25 positivo, porque menos com menos fica mais. 25 positivo. Tá até mais ali para indicar, mais 25. E do outro lado é menos 10 vezes menos 5. Dá 50, né? E menos com menos a gente sabe que é mais, vai dar positivo. Já aprendeu isso lá atrás. Agora, quem é maior dos dois? Os dois são positivos. Então, quem é maior dos dois é o 50. Ó, 50 é maior. Olha o que aconteceu. O símbolo que era virado para o lado esquerdo, ele inverteu. Então, a gente diz que ele inverteu o sentido. O sinal de o que era maior que, era menos 5 maior que menos 10, virou agora 25 menor do que 50. Pela lógica, né, 25 é menor que 50. Então, eu tenho que escrever esse símbolo aí. Isso está correto. E aí eu quis mostrar isso para vocês, para mostrar que na multiplicação pode acontecer isso. É diferente de uma equação. Por exemplo, né, numa igualdade, eu posso multiplicar, eu posso somar, posso subtrair, qualquer valor dos dois lados, né, como se fosse a balança dos dois pratos, que a igualdade nunca vai se alterar. Mas numa desigualdade, ela se altera. Nesse caso em especial, a desigualdade ela se altera quando você multiplica por números negativos. Qualquer uma desigualdade. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, fazer outra bem aqui embaixo. Menos 3 é menor que mais 2. Vou botar aqui um positivo. Menos 3 é menor que mais 2. Um positivo, ele é sempre maior. Aí eu vou multiplicar, olha só, eu vou multiplicar ambos os membros. Estou chamando de membro, né, gente? Ambos os membros, os dois lados, por menos 2. Ó. Vou multiplicar por um número negativo dos dois lados. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu multiplicar os 2 por menos 2, aqui, ó, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. E do outro lado, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Lá é mais com menos, fica menos. Quem é maior agora? Observe que quem é maior agora está do outro lado. O 6 é maior que menos 4. Inverteu aí a coisa. Então o símbolo ele é invertido por conta disso. E toda vez que for multiplicado, essa desigualdade for multiplicada por um número negativo, dos dois lados, isso vai acontecer, certo? Isso vai acontecer, o sinal vai inverter, meio que inverter. Estava a boquinha aberta para um lado, vai ficar aberta para o outro lado, certo? Mas tudo isso que eu estou falando, gente, é desigualdade. E o que é uma inequação? Para a gente fechar o vídeo. O que é uma inequação? A gente está falando muito de desigualdade, de maior que, de menor que. Então, olha só, inequação é uma sentença matemática. Inequação é uma sentença matemática muito parecida com uma equação, só que enquanto a equação ela é uma igualdade, a inequação ela é uma desigualdade. Então é uma desigualdade que vai ter esses símbolos de maior que, menor que, diferente, e que vai ter incógnita, vai ter operações. Então eu vou dar exemplos para vocês de inequações. Por exemplo, ó, x menos 2 é maior que 4x. É uma inequação. Y elevado ao quadrado mais y mais 1 é maior ou igual, maior ou igual a zero. Tem o maior, tem o menor, tem um sinal diferente, gente. Tem incógnita. É uma inequação, tá certo? Então, basicamente, inequação, a estrutura da inequação é igualzinho a uma equação. Só que tem, em vez do igual, tem um sinal que indica desigualdade. Então, em vez de ter o sinal de igual, vai ter maior que, vai ter menor que, vai ter diferente, vai ter menor ou igual, ou vai ter maior ou igual. Esses símbolos aí que vão aparecer. O resto é igual a uma equação. Então, é uma sentença muito parecida. Outra equação, essa aqui é uma equação que eu vou colocar com duas incógnitas. Ó. X mais y é menor do que 3. Uma inequação. X elevado ao cubo menos 5 é menor ou igual a 19. Outra inequação aí. Detalhe, gente, que assim como na equação, nós vamos estudar apenas aquelas que são de primeiro grau. Se eu pedisse agora uma atividade para vocês, identifique aí dessas 4, quais são aquelas que são de primeiro grau. Pausa o vídeo aí para você identificar quais são aquelas que você acha que é do primeiro grau.
E com uma só incógnita, também a gente vai estudar inequação que tem só uma incógnita. Primeiro grau e uma incógnita. Ok? Fizeram? Ó, se você colocou certo a primeira, você acertou. Tem uma só incógnita, que é o x, gente. Ah, mas tem o x duas vezes, não conta como duas incógnitas? Não, é só uma incógnita. É a letra. Duas incógnitas é quando são duas letras diferentes, como é o caso da terceira aqui, ó. Essa terceira ali, x mais y menor do que 3, é uma inequação do primeiro grau, mas ela tem duas incógnitas. E quando que eu sei que é do primeiro grau? Vamos relembrar. É a mesma coisa da equação, gente. Ó, essa segunda, ela tem y elevado ao quadrado, então ela é do segundo grau. E a outra tem x elevado ao cubo, então ela é do terceiro grau. Tá? O grau é de acordo com o expoente. O maior expoente que tiver na equação ou na inequação determina o grau. Então essas aí não são. Então a resposta certa aí, ó, é inequação do primeiro grau com uma incógnita, somente a primeira de todas. E gente, para a gente resolver uma inequação, o procedimento a gente vai aprender nas próximas aulas é muito simples. É bem parecido com o procedimento de uma equação. Vou mostrar dois exemplos para vocês. Olha só. Imagine que eu tenha aqui x mais 6 maior do que 2. O procedimento de isolar o x, ele continua. A gente vai em busca de isolar o x. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, eu quero isolar o x. Esse mais 6 tem que sair. Para ele sair, coloca menos 6 de cada lado. Ou então, daquele outro jeito que a gente aprendeu, né? Ó, assim, ó. X mais 6 maior do que 2. Ah, eu quero isolar o x. O mais 6 tem que sair. Então, ele vai passar para o outro membro, invertendo o sinal. Na primeira explicação, ó, a gente faz como? Eles se anulam aqui, mais 6 com menos 6 se anula, sobra só o x. Eu vou repetir o sinal maior, a gente repete, e ali a gente efetua, ó. 2 com menos 6 dá menos 4. Ou seja, a resposta é x maior que menos 4. É isso. A resposta é x maior que menos 4. Significa que o resultado dessa equação são todos os números do conjunto universo aí analisado maiores, são todos os números maiores que o menos 4, certo? É esse o significado da interpretação. Se o resultado dá x maior que menos 4, quer dizer que x pode ser qualquer número maior que menos 4. Respondendo a mesma coisa do outro jeito, ó, eu iria passar o mais 6 para o outro lado, e aí, como a gente aprendeu, ele inverte o sinal, né? E aí vai ficar x, repete o sinal de maior, repete o 2, aí o que era mais 6 ficou o menos 6. Efetuando o 2 menos 6, a gente sabe que vai dar menos 4. Então, repete o x e o maior, x maior que menos 4. Respondida essa equação. Certo? Dúvidas, anotem aí. Vou colocar a próxima, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar fazer. Tá bom? E depois comenta pra mim se você conseguiu ou não. A próxima, ela é essa aqui, ó. Ela é 3, parênteses, 1 menos x menor ou igual a 7. Eita, o Wilton complicou pra gente, que isso? Vou mostrar pra vocês como é que resolve essa. Vamos lá? Ela vai ter um detalhe a mais aí, diferente da outra, que tem a ver com aquela jogada que nós vimos lá na desigualdade, que inverte. Mas vamos lá, vamos com calma. Resolve igual uma equação, gente. Vamos resolver igual uma equação. Tem parênteses, tem um número na frente, então faz o chuveirinho. Esse número multiplica todo mundo lá. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes x dá 3x. Então, eu vou ter 3 menos 3x. Vou repetir, ó. Menor ou igual a 7. Certo? Vou usar aqui a técnica de inverter, né? De passar para o outro lado e ir trocando o sinal. Nesse caso, eu quero isolar a galera do x. Quero isolar o 3x. Para ele isolar o 3x, ele é menos 3x. O 3 tem que, ó, passar para o segundo membro. E aí eu vou repetir e o 3 vai passar para lá depois do 7 com o sinal trocado. Então vai ficar menos 3x menor ou igual a 7. E aí o 3 vem negativo, fica menos 3. A gente efetua 7 menos 3 dá 4. Nós vamos ter menos 3x maior ou igual a 4. Pausa bem aí, gente, porque agora tem um detalhe. Agora, não é simplesmente dividir. Numa inequação, muito cuidado quando isso acontecer. Pessoal, toda vez que
termo do x, né? O termo que antecede o x ali, o númerozinho, for negativo, ou x for negativo, né? O termo do x for negativo, a gente tem que tomar muito cuidado na inequação, porque isso mexe. A gente acabou de ver lá que quando a gente multiplica por negativo, isso inverte o sinal, né, da desigualdade. Isso acontece. Então, toda vez que isso for negativo, a gente tem que tomar um cuidado. Porque na prática, como a gente aprendeu lá na inequação, é como se a gente dividisse ambos os membros por menos 3. É como se a gente pegasse isso aí e multiplicasse assim, ó. Eu pegasse, para eu isolar o x, na prática, a gente aprendeu na equação que basta dividir 4 por menos 3. Mas na prática, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a inequação para isolar o x, ó, eu tenho assim, menos 3x menor ou igual a 4. Na prática, o que a gente faz lá na equação, o que a gente faz aqui também? A gente está multiplicando por 1/3 negativo, isso. Está multiplicando por menos 1/3 de dois lados. Por que eu estou fazendo isso aqui, mostrando? Eu parei para mostrar isso para vocês, por quê? Porque na prática a gente está multiplicando uma desigualdade por um número negativo. A gente está multiplicando uma desigualdade dos dois lados por um número negativo. E a gente volta bem aqui, ó. Volta aqui, ó. Olha o que a gente viu bem aqui, o que acontece nesses casos aqui, ó. A gente viu aqui nesse caso, que eu estou colocando para vocês no retângulo, e esse outro, ó, que quando a gente multiplica ou divide, também funciona para divisão, os dois lados de uma desigualdade por um número negativo, o sinal da desigualdade, o símbolo de maior que e menor que, ele inverte o seu sentido. E isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, toda vez que for negativo o símbolo, isso vai acontecer. Então, quando eu tenho ali, ó, menos 3x menor ou igual a 4, a sequência disso vai ficar, eu quero isolar o x, então vai ficar só o x, vai ficar 4/3, no caso 4 dividido por menos 3, seria menos 4/3, e o sinal, quando esse cara aqui for negativo, ó, que é o menos 3, quando o coeficiente do x, o número que antecede o x, o termo do x for negativo, o sinal do meio ali, que era menor ou igual, ele é invertido e passa a ser maior ou igual. Por que ele inverte? A gente viu lá na parte de desigualdade. E aí ele inverte. E aí, para escrever essa resposta mais bonitinho, ficaria x maior ou igual. Coloco o menos bem no meio, ó, menos 4/3. Beleza, gente? Talvez, se ficou um pouco confuso, se vocês tiverem dúvida, me comentem aí, tá certo? A gente vai tirar essas dúvidas durante as próximas aulas, certo? Então é para apresentar para vocês um pouquinho do que é inequação. Vou deixar um desafio para vocês fazerem e mandarem a foto para mim, né? Que é a inequação que eu vou colocar bem aqui, ó, nesse retângulozinho. Eu quero que vocês façam essa. Tentem resolver essa inequação, que é 3x menos 4 maior do que 5. Qual é o valor de x? Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Tentem resolver para mim e aí mandem no Classroom, beleza? Fico aguardando. Pode comentar aqui no vídeo também, gente. Um grande abraço a todos e é isso. Valeu!